criei uma relação muito curiosa com o meu personagem, que é a seguinte: se alguém começa a atacá-lo, a minha reação é defendê-lo. Mas se alguém começa a defendê-lo, eu quero atacá-lo. Eu acho que essa questão está em aberto, nós não sabemos ainda. Alguns filósofos acham que essa questão está além da capacidade cognitiva do ser humano. Ela não será, em nenhum momento, resolvida a contento, essa dualidade entre o mundo objetivo ao qual nós pertencemos e o mundo interno, que é a nossa subjetividade, a nossa experiência de ser quem somos. Isso é algo profundamente misterioso e que a ciência tem muita dificuldade em abordar, né? Talvez o exemplo mais nítido disso seja a música, né? Você hoje tem a condição de registro e mapeamento minucioso do que acontece no cérebro de alguém quando ouve uma obra musical. Sei lá, a Terceira Sinfonia de Beethoven. Você vê a pessoa ouvindo, você vê o cérebro dela, tintim por tintim, o que está acontecendo. Agora, o que isso me diz sobre o que essa pessoa está sentindo ao ouvir a Terceira Sinfonia de Beethoven? A experiência interna, sendo ela quem é e tendo ela a biografia que tem, na sua trajetória, de estar sujeita a essa experiência estética e vivendo internamente isso. Qual é a relação entre essas duas coisas? O que a hipótese fisicalista argumenta é o seguinte: eu não preciso saber de nada da esfera do mental para entender alguma coisa que ocorre na esfera da realidade objetiva. A realidade objetiva é autossuficiente, ela é completa. Eu não preciso de invocar nenhum tipo de evento mental para entender tudo o que se passa no mundo objetivo, observável e compartilhado empiricamente. Se isso for o caso, realmente nós somos muito diferentes do que a gente imagina ser. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito diferente daquela com a qual nós estamos acostumados a nos imaginar. E aí eu volto para uma fórmula que eu encontrei no Nietzsche, que é muito bem sacada dele. Eu abordo a verdade como um banho gelado. Entro e saio rapidamente. O primeiro trabalho que nós fizemos, foi um trabalho coordenado pelo Braulio, como eu já falei, foi um trabalho que estudou o fenômeno da imaginação com ou sem a ayahuasca, ou o chá do Santo Daime. Então, as pessoas que experimentam o chá, especialmente no início, elas relatam muitas vezes mirações, imagens, visões, muito semelhantes a sonhos. Na verdade, uma das pesquisas que a gente faz é justamente tentar ver a semelhança com os sonhos, um modelo farmacológico de sonhar. E o experimento que a gente fez foi colocar a pessoa era exposta a uma imagem, depois ela fechava os olhos e tinha que imaginar aquela imagem. Se você não estiver sob o efeito do chá, você vai verificar que a atividade cerebral, que era muito alta quando a pessoa estava de olho aberto, que ficou muito baixa quando ela fechou os olhos, ela sobe um pouquinho quando ela está imaginando. Se ela fizer muito esforço para imaginar com mais detalhes, sobe mais um pouquinho. Existe uma relação quantitativa entre o seu esforço de imaginar. O experimento na época era assim: imagine o Partenon. Então você tem uma ativação visual de olhos fechados, mas tem uma ativação no córtex visual. Agora conte as colunas do Partenon, isso dá mais trabalho, então aumenta um pouquinho essa ativação. Mas ela é mínima. Quando a pessoa ingere o chá, 40 minutos depois fazemos o experimento, a gente vê que a ativação do córtex visual primário é da mesma magnitude da ativação de quando a pessoa está de olhos abertos. Então ela não está mentindo, nem autossugestionada, ela fala que está vendo, ela está vendo. O que ela está vendo? Ela está vendo as memórias dela recombinadas em suas múltiplas combinações possíveis. A gente também vê a ativação do lobo temporal, ou seja, do hipocampo, as regiões em volta do hipocampo que codificam essas memórias ditas episódicas para lugares, eventos, pessoas. Então a pesquisa, em grande parte, vai nessa direção. E uma outra coisa que o Braulio tem feito é estudar o efeito antidepressivo da ayahuasca. Isso é bem relatado por diferentes sujeitos e agora está sendo estudado de uma maneira mais controlada em hospital, e os efeitos são impressionantes. Hoje, o que mais me angustia é a questão ambiental. Eu acho que a gente está num momento crítico e um ponto de mutação. Se a gente fizer as coisas certo agora, daqui a 100 anos, os nossos filhos, netos e nós mesmos podemos estar num parque natural maravilhoso chamado Gaia, e a gente pode estar vivendo muito bem, os robôs trabalham, a gente faz literatura, faz ciência, faz amor, curte a vida. Isso é possível,
Porque há tecnologia para isso. Há 100 anos, se tivesse uma pessoa iluminada e falou, sou o governador do mundo, quero fazer. Não podia fazer porque não tinha comida para todo mundo, não conseguia controlar as catástrofes. Por outro lado, nós geramos as catástrofes. Então, nós também podemos, daqui a 100 anos, estar num lugar parecido com Mad Max. Isso também é possível. Eu queria saber a sua opinião. Eu penso que nós estamos vivendo uma crise civilizatória. E eu acho que são 3 dimensões básicas dela. A primeira é que a ciência, que prometia gradualmente banir o mistério do mundo, torna o mundo cada vez mais impenetrável e a condição humana no universo cada vez mais inexplicável. A ciência moderna nasce com uma promessa de elucidar e de esclarecer, afinal de contas, qual é a condição humana na natureza. Na verdade, o que aconteceu é que foi ficando as feridas narcísicas do Freud, de certa maneira são isso. A nossa condição nesse universo é muito mais misteriosa e complexa e difícil de ser entendida em termos humanos do que se imaginava. Essa é uma dimensão. A segunda dimensão é tecnológica. A ciência moderna prometia e também criou uma expectativa de exploração e controle crescente das forças naturezas em proveito do homem. E, no entanto, ela acaba, em vez de controlar as forças da natureza, atiçando e ameaçando um descontrole tremendo das bases naturais da vida, como na mudança climática. É um paradoxo que os líderes da revolução tecnológica ficariam completamente perturbados em saber que encaminhou para isso. A ciência que prometia controle está gerando uma ameaça tenebrosa de descontrole que ameaça a vida. E a terceira dimensão da crise civilizatória é no campo da ética e dos valores, né? Os pais da modernidade, no iluminismo, os grandes pensadores, sempre trabalharam com a ideia de que o processo civilizatório traria uma perfectibilidade humana. Os homens se tornariam seres cada vez mais aprimorados do ponto de vista intelectual e ético, e felizes ao mesmo tempo. E tudo que nós sabemos sobre estudos de felicidade, de bem-estar e de aprimoramento ético e intelectual realmente frustra, porque a civilização que prometia isso não entrega. E ainda por cima ameaça. Se o homem primitivo morria de medo do trovão, nós morremos de medo dos eventos climáticos extremos. Só que com a diferença de que nós estamos provocando. Então, nós estamos em meio a uma grave crise civilizatória. E eu acho que uma época termina quando as ilusões fundadoras dela estão exauridas. A nossa época acabou. O que nós vamos fazer? E o que nós, brasileiros, temos a dizer sobre essa crise civilizatória? Nós que somos recalcitrantemente condenados a essa civilização que faliu. Será que o Brasil pode, em algum momento, chegar a dizer e propor alguma coisa diante dessa crise civilizatória? Esse é o que me move hoje como alguém que tenta pensar os problemas. Caracterizar essa crise. Obrigado, Jânio. É uma questão de diagnóstico, mas muito mais do que diagnóstica, e eu acho que é uma característica, só para completar a resposta, eu estava pensando isso outro dia, os intérpretes do Brasil estão sempre olhando para trás, tentando entender a nossa identidade retrospectivamente. Será que não está na hora de nós interpretarmos o Brasil prospectivamente? O que é que nós podemos ser? O que é que nós sonhamos ser? Eu acho que tem que reorientar. Está na hora de ser utópico. Vamos pensar generosamente uma alternativa de civilização brasileira.